Olá, eu sou a professora Ana Flávia de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de São Vicente e nós estamos na nossa videoaula de número 15. Olá, essa é a nossa videoaula de número 15 e deixa eu já avisar uma coisa. Essa videoaula tem dois temas e nós teremos então duas partes na aula. A primeira parte agora é sobre o texto de divulgação científica. A segunda parte é exclusivamente para o verbete de enciclopédia. Então vamos lá. O texto de divulgação científica ou artigo de divulgação científica ou texto de informação científica, porque eu fiz questão de frisar isso. Os livros trazem, às vezes, com nomes diferentes, mas é exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, o texto de divulgação científica, o nome desse gênero textual já nos apresenta, pelo nome dele mesmo, o que é. Um texto de divulgação científica serve para divulgar alguma coisa. Divulgar o quê? Resultados de pesquisas ou de descobertas científicas. Para quem? Para todo mundo. Em especial, as pessoas leigas, ou seja, nós. Nós que não somos cientistas. Nós, pessoas normais, que não somos ligados à ciência, que não somos pesquisadores da ciência. A fim de quê? De que nós possamos conhecer essas pesquisas, essas descobertas das mais diversas áreas que a ciência possui. Então, se descobriu um novo remédio para a cura de um câncer, o texto de divulgação científica serve para isso, para te apresentar os resultados. Ou se descobriu água em outro planeta, o texto de divulgação científica serve para isso. Porém, ele tem algumas especificidades, como uma linguagem mais clara, uma linguagem mais próxima ao leitor. Ele vai trazer termos científicos? Sim. Porém, ele precisa trazer de uma forma que nós, leitores em geral, possamos entender com mais facilidade, já que nós não somos pessoas ligadas à área da ciência. Tudo bem? Vamos às características do gênero textual, como a gente já fez com a carta de reclamação, com a notícia, com a reportagem. O texto de divulgação científica, ele faz parte de que esfera? Ou seja, ele faz parte de que universo? Da esfera jornalística. Então, onde eu vou encontrar? Qual é o veículo de circulação? Ou seja, onde ele é publicado? Em revistas, em jornais. Ele pode aparecer publicado em sites que são de revistas e jornais, ou seja, da esfera jornalística. Revistas e jornais de qualquer tipo? Revistas e jornais de fofoca? Não, revistas e jornais que sejam ligados à ciência. No jornal, no caderno ligado à ciência, numa revista científica, ou, se for uma revista de cunho geral, onde apresente um caderno com assuntos científicos, tá bom? Na sequência textual, ou seja, como é o texto, como ele é escrito, ele é uma narração? Ele é uma dissertação? Não, ele é uma sequência explicativa. Mais para frente tem um slide só sobre isso, tá bom? Quem é o interlocutor? Ou seja, para quem ele é direcionado esse texto? Para qualquer pessoa? Para os jovens? Para as crianças? Então, para quem ele é? Quem é o interlocutor? Pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre descobertas científicas. E aí, independe se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, pessoas que queiram saber mais sobre ciências, sobre descobertas que as áreas das ciências fazem, tá bom? Mais características. Qual é a finalidade? Lembra, desde o começo das videoaulas eu falo isso. Sempre que a gente pensa na finalidade de um gênero textual, a perguntinha que vem na nossa cabeça é: para que alguém escreveria este gênero textual? Para que alguém escreve um texto de divulgação científica? Para apresentar conhecimento, tá bom? E que conhecimento é esse? Para um público não especializado. Pessoas leigas, pessoas que não são da área da ciência, pessoas que não são cientistas, ou pessoas que não são formadas dentro de alguma área das ciências. Qual é o objetivo? O objetivo é sempre o porquê. Se a finalidade é o para que eu escrevo esse texto, o objetivo é o porquê eu escrevo um texto de divulgação científica.
Por que eu escrevo? Para expor, para divulgar. Então, eu quero expor o resultado, por exemplo, sobre o número de pessoas que contraíram sífilis numa determinada região, ou para divulgar os resultados sobre a arqueologia, sobre os fósseis encontrados em outro país, tá bom? Arqueologia é uma área da ciência, tá? Qual é a organização de um texto de divulgação científica? A gente viu lá na carta que a carta precisa ter a saudação, precisa ter local e data, a notícia precisa ter a manchete, tem lead, tem linha fina, a reportagem também. Qual é a organização, então, do texto de divulgação científica? Preciso ter um parágrafo inicial. Esse parágrafo inicial serve para quê? Para me apresentar o assunto. Ele é uma apresentação. Depois eu tenho os parágrafos intermediários, que seria o corpo do texto, onde eu vou expor o assunto, onde eu vou colocar mais ideias e vou apresentar a fala do cientista, a fala de um pesquisador, sempre dando o discurso de autoridade, tá? Não é da minha cabeça, da cabeça do meu amigo, eu preciso focar em alguma autoridade. E o parágrafo final, quando eu apresento, ou seja, eu dou a conclusão dessa descoberta, a conclusão do que foi feito. Qual foi a conclusão que o cientista, que o pesquisador chegou, tá bom? Quais são as marcas linguísticas, ou seja, quais são as marcas dentro de língua portuguesa que eu vou encontrar no texto? Registro formal, lembra? Então, ele precisa estar escrito na norma padrão da língua. Termos e conceitos que são ligados à área da ciência. Ah, mas eu não entendo. Quando a gente pega o texto pelo contexto, faz a leitura pelo contexto, você consegue identificar. Em alguns casos, esses textos vêm com um glossário, vêm com um mini dicionário embaixo, para que você entenda. A linguagem precisa ser clara e simples. Eu não posso ter uma linguagem rebuscada, cheia de termos ou de construções de frase que a outra pessoa não vai entender, que o leitor não entenda. Lembra que esse texto é voltado para pessoas que não são da área das ciências. Precisa ter comparações e exemplos. Então, comparo com algo que a pessoa já conheça, trago exemplos para que fique mais fácil de entender. Precisa ter a fala do cientista e dos pesquisadores, que isso se chama discurso de autoridade. O cientista é a autoridade da ciência, o pesquisador é uma autoridade das ciências, tá bom? Uso de aspas. Lembra do nosso vídeo sobre os sinais de pontuação? As aspas dentro de um texto, elas servem para demonstrar a fala de uma outra pessoa, tá bom? E tem que ter progressão de ideias. Ou seja, o começo, meio e fim. Eu apresento o começo da pesquisa, como foi o andamento dessa pesquisa e o final da pesquisa. Essa progressão de ideias. Eu não vou descrever um texto se não teve o final da pesquisa, tá? E como é, então, a sequência explicativa? O que é a sequência explicativa dentro de um texto de divulgação científica? Primeiro, o texto precisa trazer a definição, a característica do que ele está estudando. Se ele vai falar o que é a malária, ele vai explicar o que é malária. Se ele vai falar sobre fóssil, precisa explicar o que é um fóssil. Lembra que é um texto para alguém leigo, para alguém que não é da área, então precisa trazer essa informação. Não necessariamente a pessoa já conhece. Se é uma pessoa leiga, ela não tem a obrigação de conhecer aquilo. Depois eu preciso trazer a reformulação. O que é uma reformulação? É explicar de outra maneira. Vai que a pessoa não tenha entendido da primeira vez que você explicou. Então você explica de uma outra maneira, usando palavras diferentes. Faz uma analogia. Analogia é comparar. Eu pego o conceito que eu expliquei para ela e para demonstrar, eu faço uma comparação com algo que ela já conheça. E a partir dessa analogia eu vou trazer exemplos para ficar mais simples e mais fácil de que ela compreenda sobre o que eu estou falando. E nunca posso esquecer de indicar a fonte. Mais uma vez, preciso ter a fala de um
especialista, tá bom? Os textos de divulgação científica geralmente têm gráficos, têm infográficos. Lembra dos infográficos lá na reportagem? Precisa ter imagens. Tudo isso agrega, ou seja, acrescenta informação. Se eu tenho um texto que é para alguém que não é da área, isso vai facilitar na hora que a pessoa precisa compreender o que eu estou falando. Como eu falei, eu ia mostrar um exemplo de texto ou artigo de divulgação de informação científica. Então, eu peguei um texto da Isto É, passei para o meu Word para ficar mais fácil de mostrar para vocês. É um texto que fala sobre o risco da musculação na adolescência. Então, que logo no começo eu tenho o título do texto, os riscos da musculação na adolescência, a linha fina. Médicos alertam que quando iniciado cedo demais, a atividade pode trazer sérios danos ao desenvolvimento. Quem escreveu, quando foi publicada, quando foi atualizada, uma imagem e o texto em si. Tá? E aí vem o corpo do texto, não difere muito dos demais textos que vocês conhecem. Aqui eu coloquei o link. Essa é uma atividade que eu já passei em sala. Como é um texto de divulgação científica e é de uma revista, lembra que eu falei que eu posso, e é bom ter uma imagem para agregar informação, ou seja, para acrescentar informações. E assim como eu falei na reportagem, que a gente pode ter a presença de um infográfico, no texto de divulgação científica, geralmente eu tenho o infográfico atrelado. Por quê? O infográfico, ele auxilia na compreensão mais fácil e mais simples de uma informação. O infográfico, como vocês já tiveram contato lá na reportagem, ele traz a informação de uma maneira mais objetiva. Eu vou mostrar aqui. Ó, erros na malhação. Vou tirar um pouco do zoom para ficar mais fácil. Ó, o infográfico é a segunda folha. O infográfico nada mais é do que a junção de uma informação escrita com uma informação por imagens, ou seja, a linguagem verbal com a não verbal. E essas imagens, elas podem ser pictóricas, são esses desenhinhos. Poderia ser uma imagem mesmo, como tem a figura do garoto aqui? Poderia. Mas eu posso ter esses ícones, né? Imagens pictográficas. No infográfico, como o próprio nome diz, eu posso ter gráficos, eu posso ter a presença de gráficos para exemplificar a informação do texto. Eu posso ter uma tabela, ok? Pode ver que no caso deste infográfico, ele traz várias informações com imagens, em sistema de tópicos. Ele traz o que ele quer chamar a atenção com setas, com cores diferentes. Eu preciso ter uma ordem para ler, aí depende de quem criou o infográfico. Se o infográfico precisa que você siga uma ordem lógica para a leitura, ou ele vai trazer números, ou ele vai trazer já numa sequência que não fuja a leitura. No caso desse infográfico, você precisa ler na ordem que ele está. Pode ver que ele não é redondo, ele não traz a informação num círculo, ele é linear. Linear, eu digo assim, ó, é uma linha. Tá bom? Isso é um infográfico. É a presença de imagens, de números. Tá bom? Então, isso é um texto de divulgação científica. E esse é um infográfico até mais simples. Isso retirado da internet, e aí quando a gente for para a segunda parte da aula, que é o verbete de enciclopédia, lá eu teria acesso ao hiperlink, que eu clicaria nas informações, por exemplo, microtraumatismo na placa epifisária. Eu clicaria e teria mais acesso a essa informação, tá?
Então, texto de divulgação científica, geralmente ele aparece desse jeito. O infográfico, ele pode ser em 2 folhas, em 2 páginas. Ele não precisa ser numa página só e na vertical. Ele pode ser na horizontal. Bom, essa foi a primeira parte da nossa aula, da aula número 15. Espero que vocês tenham entendido. Beijos e até a parte 2 da nossa aula.